e estava na direção da oração. E como era de costume, toda a segunda-feira à noite, a partir das 19 horas, eu estava na oração e poucas pessoas estavam comigo, contadas no dedo. E aí, uma vez aconteceu que alguns membros da igreja veio para a oração. Nessa noite eu me alegrei muito, porque era de costume 3, 4 pessoas somente na oração. Nessa noite veio muita gente e eu me emocionei, fiquei muito alegre, e graças a Deus abrindo o portão para eles entrar. Eles entraram e era um povo atrevido, porque já tomaram a frente do trabalho, era eu que estava na frente, já foram conduzindo os louvores e tropeçava nos louvores. A minha alegria começou a se constranger naquele momento ali, e eu comecei a perceber que tinha algo diferente com aquele povo, que eles vinham com a intenção que não ia condizer com a minha expectativa, por estar ali vendo eles, pensando eu que eles estavam para orar comigo. E aí, quando tudo terminou, fizemos a oração final e eu me levantei para poder fechar a igreja. Inclusive eu morava próximo da igreja, e aí eu que ficava na responsabilidade de abrir a igreja e fechar. Quando eles me chamaram para me conversar com eles, fizeram um concílio, né? Não é o concílio de Nicéia, não é o concílio de Treta, não é o concílio de Éfeso, mas era um concílio que eles arquitetaram ali comigo para conversar. Tudo bem, humildemente eu fiquei lá esperando ouvir o que eles tinham para me falar. E eles disseram: olha, veja, você é um homem de Deus, você é abençoado. E aí começaram a me elogiar, e ali eu já comecei a me sentir melhor. Mas de repente eles disseram: nós temos, não que o pastor esteja errado, o pastor da igreja, que era o nosso pastor, mas você é bem próximo dele e você poderia levar uma mensagem para ele, para que ele mudasse, porque ele está tomando atitudes que não está agradando a gente e não está correto. E aí naquele mesmo momento eu disse: veja que a nossa reunião aqui, ela está errada, porque a pessoa que nós estamos procurando corrigir o seu erro, ela não está aqui. E eu me coloquei como nós estamos errados, porque até então eu achava que a reunião seria benéfica, mas começou a ser maléfica, e ao mesmo tempo eu me posicionei porque eu já estava dentro, mas não era a minha intenção. Mas eu disse: está errado, que nós estamos fazendo aqui, deveria ele estar aqui, poderia ser o pastor ou qualquer outra pessoa, mas nós estamos falando de um irmão que não está presente, estamos corrigindo o seu erro sem que ele esteja aqui. Isso não está correto, eu não sou de acordo com isso. E ali logo eles começaram a ficar irados comigo, disseram coisas fortíssimas contra a minha pessoa. E depois que se acalmou os ânimos, eles disseram para mim: faça o seguinte, esqueça isso, não precisa ir até o pastor e falar nada. E eu disse: negativo, eu vou na casa do pastor e vou falar tudo o que aconteceu aqui. Ele vai ficar sabendo de antemão, porque eu vou falar para ele. E foi daí por diante que essas pessoas saíram da igreja. O que eu quero dizer com isso é que o diabo, ele não respeita classe, cor, estadia, moral, religião. Ele entra no meio da família para destruir. Ele não respeita pai, mãe, filhos, esposa, maridos. Ele não respeita nada. Ele é o ladrão que mata, rouba e destrói. E isso aconteceu comigo, e em seguida, quando eu fechei a igreja, eu fui e contei para o pastor, e a resposta foi que eles não vieram mais. Eu quero trazer aqui uma mensagem de Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 4 diz: ouve, ó Deus, era a oração de Neemias, ouve, ó Deus, que somos tão
desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Isso é maravilhoso. Gesem, Tobias e Sambalate eram os inimigos de Israel, de Jerusalém, melhor dizendo, e os inimigos de opositores da obra de Deus e inimigos de Neemias se posicionaram contra a obra. Porém, Neemias não olhou para trás, não enfraqueceu, não recebeu o convite deles, que era uma reunião que eles queriam. Semelhantemente, aqui eu passei, não fui eu que fui com eles, vieram até a mim. Porém, entretanto, eu quero dizer que Neemias orou e disse ao Senhor: Senhor, os inimigos zombaram, desprezaram, não perdoa. Olha a oração de Neemias: não risque as suas iniquidades, porque eles falaram mal de ti, da tua obra, na frente dos edificadores, ou seja, na frente da igreja, dos irmãos. Ai daqueles que mexem com homens, mulheres de Deus, que mexem com a obra do Senhor, pagarão muito caro. Deus é Deus,